Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Eu sou Carlo Cauti e hoje vamos falar do setor do agronegócio, especialmente no caso da reforma tributária, no que tange a reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. E para isso, hoje temos um convidado especial, que é o Vinícius Pacheco, diretor de operações da Becomex, responsável do setor de agronegócio, né, Vinícius? Perfeito. Mas, primeiramente, boa noite, obrigado por estar aqui conosco hoje, aqui no BMC Talks. E, Vinícius, só para explicar para o nosso público de casa, o que é a Becomex em 30 segundos? Perfeito. Primeiramente, Carlo, eu queria agradecer o convite, né? Eu acho que é muito importante, muito interessante falar de um tema tão relevante e até para mim apaixonante, que é o agronegócio. E nesse momento crucial, falando de reforma tributária que deve ser aprovada até o final do ano, né? Falando da Becomex especificamente, nós somos uma consultoria que utiliza muita tecnologia aplicada efetivamente, com foco tributário e aduaneiro para trazer o máximo de resultado econômico para os nossos clientes. Então, nós nos especializamos muito em trabalhos conhecendo a cadeia produtiva, né? E com isso a gente tem conseguido trazer muitos bons resultados para os nossos clientes com relação à redução de custo e preservação e geração de caixa. Perfeito. E agora, Vinícius, vamos então falar um pouco sobre a reforma tributária, né, do jeito que também vocês estão trabalhando na Becomex, porque a reforma tributária vai mudar o jeito de que se pagam impostos, não apenas as alíquotas, mas também o jeito que os impostos são calculados e são pagos, né? E o agro é um dos segmentos mais acumuladores, né, em termos de tributos, né, vamos dizer assim, na cadeia, nos setores econômicos brasileiros. Agora, as empresas que têm créditos de impostos, né, e são acumulados por causa das suas operações, elas precisam buscar as alternativas para tentar compensar ou ressarcir, ou pelo menos diminuir esses acúmulos, né? E com a reforma tributária nova, que será um efeito cascata, né? Ou seja, se cria o fato tributário no começo, né, da cadeia, depois vai se jogando para frente até o cliente final. Como que isso vai mudar, se vai mudar para o setor agro? Então, veja bem, eu acho que a primeira mudança é que o pagamento do imposto será no destino e não na origem. Acho que esse não é um problema para o agro, ou essa não é uma questão para o agro, mas uma questão para toda e qualquer empresa aqui no Brasil. Então, esse já é a primeira mudança. Eu acho que o grande ponto com relação à reforma tributária, eu acho que definitivamente isso é um avanço para o Brasil, né? Ela é necessária, tanto que ela foi aprovada no Congresso, deve ser aprovada com modificações no Senado. Só que o grande ponto com relação à reforma tributária que não está claro e que a gente espera que alguma clareza apareça no Senado é como é que vai ficar a questão dos créditos acumulados. Porque você não tem total clareza de como é que vai ser o mecanismo, né, tanto para a CBS quanto para a IBS, né? E se você olha basicamente o texto que foi aprovado no Congresso, você tem uma previsão com relação ao ICMS, né, que passa a ser IBS mais... O IBS passa a ser ICMS mais ISS. Então, para o ICMS você tem uma previsão, mas para o PIS e COFINS você não tem previsão nenhuma ainda, né? Então, de alguma forma, em toda a discussão, talvez isso tenha passado, né? E espera-se efetivamente que no Senado isso seja, de alguma forma, lembrado e corrigido. Mas o ponto é, como é que isso vai ser resolvido, né? E o outro ponto é, como é que ficam os créditos que já estão acumulados, né? E como é que você vai ser ressarcido desse crédito? Como é que você vai compensar? Isso falando do ICMS, do PIS e COFINS. Atual, né? Que já atual. Está, mas no período de transição, né? Porque a reforma vai ser, se passar como está, né? Vai começar a ser aplicada em 2026 e a transição vai até 2032. Isso. Será que nesse período não vai ter um jeito para esses créditos serem acumulados, né? Serem compensados, né, para o setor agro? Isso vai ter que acontecer através da regulamentação da reforma, né? E através da lei complementar, né? Porém, vamos lá, hoje, instante zero, o que existe discutido e escrito? Nada. Claro. Então, a verdade é, eu acho que a gente vai acabar discutindo isso durante o programa, como é que empresas que têm, às vezes, dezenas, centenas de milhões de reais de impostos acumulados vão conseguir resolver isso até o início, porque você começa ali em 2026 efetivamente, né?
aí falando da CBS, e depois a IBS começa em 2029, ou seja, se a gente for pensar, mas é até 2033, são 2032, quase 10 anos, é pouco tempo. Tem empresas que estão acumulando impostos há décadas e não conseguem resolver. Então... Pois é, qual é o problema? Por que tanto imposto acumulado? Eles não conseguem recuperar esse crédito? O governo não tem um sistema de compensação adequado? Existe um sistema de compensação adequado, mas são tantas regras e tantas situações específicas não previstas que o contribuinte tem dificuldade, tem falta de conhecimento e muitas vezes não aplica estratégias que ele poderia aplicar e que estão previstas na lei, né? Inclusive, nós da Becomics, nós temos ajudado muitas empresas a justamente fazer um diagnóstico tributário e propor estratégias para que ela justamente diminua o acúmulo, ou ela zere esse acúmulo, ou ela mitigue esse acúmulo, né? E eu acho que o outro ponto muito relevante, né? Quando a gente está falando de acúmulo, muitas vezes você está discutindo isso com as empresas, fala, mas isso é um valor que eu vou receber em algum momento lá na frente. O que a gente vê na prática? Anos e anos sem conseguir receber esse dinheiro de volta e, ao mesmo tempo, não se faz nada porque você vai, de alguma forma, levando isso para frente. E muitas vezes elas também entendem, mas como eu vou receber isso, isso não tem um impacto no meu custo. Tem sim, porque definitivamente ela poderia estar, de alguma forma, não acumulando esse dinheiro, né? E definitivamente usando esse dinheiro, veja bem, às vezes a empresa tem 10, 15, 20, 100 milhões de crédito com o governo, e que ela poderia estar usando esse dinheiro para fazer investimento. Claro. Para, por exemplo, aplicar na Selic, que está a 13,75, né? E não faz isso. Então não é um custo, mas um não ganho. Não é um custo direto, mas é um custo indireto e um não ganho, sem dúvida nenhuma. Claro. Agora, falando dessa questão de estratégia, porque vocês são especialistas na Becomex sobre isso, né? Então, essa estratégia de preservar o caixa com estratégias colaborativas, né? A questão de trabalhar melhor a cadeia de fornecimento para diminuir os custos, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês envolvem os produtores, os clientes, as empresas? Quais são as estratégias, até para o setor agro, né, no específico, para tentar amenizar esse enorme custo Brasil que conhecemos muito bem? Não, perfeito. O que existe hoje na legislação? Existe uma série de dispositivos e de leis, e vou te falar, são coisas que existem há décadas, né? Mas que, de alguma forma, ou as empresas não utilizam por falta de conhecimento, porque a nossa legislação tributária ela é extensa, complexa, né? E elas não utilizam esses dispositivos por quê? Porque a gente viu uma redução significativa. Naturalmente, você sempre está buscando reduzir custo e muitas vezes você acaba reduzindo o custo de pessoal. Então, você tem as áreas tributárias, fiscais muito enxutas, né? Você tem uma legislação que é complexa e para que você possa aplicar muitas vezes aquilo que está ali escrito na legislação, você teria que ter um exército de gente, né? E você tem a falta de conhecimento efetivamente. Então, o que a Becomics acabou fazendo? Ela acabou utilizando software, efetivamente, tecnologia, e acho que um outro ponto também é importante, né? Quando eu estou falando de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, é uma situação relativamente tranquila, dá para fazer isso administrável, sim. Você vai fazer isso no Excel, você tem um especialista ali e faz. Agora, quando eu estou falando de 1 para N, e 1 para N, muitas vezes eu estou falando de centenas de fornecedores, dezenas de clientes, né? Então, a Becomics justamente se especializou através de tecnologia em ajudar as empresas a, primeiro, fazer um diagnóstico do cenário tributário dessa empresa, onde é que ela poderia estar resolvendo questões de redução de custo efetivo e de preservação de geração de caixa através dessas estratégias tributárias, né? E além de fazer esse diagnóstico e mostrar onde é que esses gaps podem ser resolvidos, a gente consegue, através dessa tecnologia e de consultoria, a definitivamente ajudar o cliente a reduzir o custo, a preservar o caixa. E o que a gente utiliza, falando aí da legislação efetivamente? Um trabalho em cima da cadeia de fornecimento, que eu olho não só o produtor, não só o fornecedor, mas o cliente dele, ou seja, a cadeia como um todo, né? E a utilização de agentes especiais aduaneiros, né? Como estratégia para justamente reduzir o custo
e definitivamente preservar o caixa. Pois é, essa questão também da questão aduaneira é interessante, falando especialmente do setor agro, porque menos de 10% das empresas do setor de agro do Brasil hoje utilizam, né, regimes aduaneiros especiais para essa tentativa de preservar o caixa, reduzir os custos, né, monetizar esses impostos acumulados. Como é que vocês fazem para ajudar essas empresas? Como é que funciona nesse âmbito do agro, essa questão desses regimes aduaneiros especiais e como é que vocês atuam nesse aspecto? É uma pergunta muito interessante, Carlos, porque o que acontece, né? Nesses estudos que a gente faz, naturalmente a gente não trabalha só para o agro, né? Eu sou a pessoa responsável pelo agro, mas a gente trabalha para os diversos segmentos. E o que a gente verificou? Primeiro, olhando para o mercado como um todo, menos de 30% das empresas, independente do segmento, utilizam regimes especiais, né? E para o agro a situação era mais complexa ainda, menos de 10%, né? Por que elas não utilizam? Mais uma vez, falta de conhecimento, falta de braço, ou seja, de especialistas dentro da empresa, e até uma situação de que, puxa, eu posso usar regimes especiais somente para aquilo que eu importo diretamente, produzo e exporto. E, na verdade, não. Você pode usar regimes especiais aduaneiros para você se beneficiar o seu cliente e beneficiar um elo anterior da cadeia, o seu fornecedor. Então, por exemplo, um fornecedor que importa um determinado insumo, faz um produto, por exemplo, um fertilizante, né? Que é vendido, por exemplo, para uma empresa que vai produzir milho, soja, né, cana-de-açúcar, o que quer que seja em termos de produção agrícola. Aquilo que aquela empresa exportar, ela pode trazer como benefícios para o importador a redução, por exemplo, do ICMS, né? Na verdade, a redução por exemplo, da marinha mercante, o adicional de redução do frete da marinha mercante. Se não está zerado, ele pode, se você está comprando alguma coisa no mercado local, ele pode comprar, por exemplo, o PIS e COFINS com a suspensão de impostos e quando ele exporta civil isenção. Então, tudo isso são dispositivos que estão na lei, só que o problema é a dificuldade de implementação. Então, a Becomes, o que ela faz? Através de tecnologia, através de especialistas, ela vai ser o braço para o cliente com conhecimento, tomando todo o cuidado com compliance, porque esse é um outro ponto. O que a gente encontra muito nas empresas? Um medo, porque no passado eles utilizaram, por exemplo, um drawback ou qualquer outro regime especial e foram autuados, e foram multados, e dali para frente você, puxa, eu não quero passar por isso de novo. Mas por que isso acontece? Porque se o drawback é previsto, né, só para a gente dar um ponto mais, um foco mais nessa questão da exportação, o drawback existe na legislação. Sim. Então, por que depois que a empresa se beneficia desta regulação tributária, o governo vai lá e autua ela por o problema, Carlos, é a falta de conhecimento. Da empresa ou da Receita? Da empresa, então, da legislação. Acabou usando de forma errada. Vou dar um exemplo, né? Você tem as modalidades de suspensão e você tem a modalidade de isenção no caso do drawback. O que a gente vê muito? A empresa que fez o drawback e suspensão porque teoricamente a pessoa conhecia mais ou era um pouco mais fácil de fazer. Só que a partir do momento que eu uso um drawback e suspensão, eu tenho um compromisso com o governo de exportar. E se a exportação não acontecer? Se ela não acontecer, eu pago multa e juros. Então, entendi. E eu ainda posso, e se eu não fiz com todo o cuidado de seguir a legislação, eu posso ter outros tipos de autuação ainda por cima. Então, claro. O grande ponto é, mais uma vez, quando é um cenário 1 para 1, um produto, um insumo, um produto e eu exporto, seria fácil fazer no Excel. Seria fácil um especialista cuidar disso. Quando eu estou falando de N, a complexidade aumenta muito. Né? Claro. E a gente também pode conjugar com uma série de outros benefícios que estão previstos na legislação para trazer esse ganho. A gente está falando muito do agro aqui, mas isso aqui é para o mercado brasileiro como um todo. Claro. Né? E é um dispositivo de competitividade para o Brasil. Sim, o drawback é um regime especial que, inclusive, você tem similares no mundo inteiro. Falando só para terminar essa questão do agro, né? A questão dos regimes aduaneiros especiais, pode valer para todos, na verdade, né? Mas para o agro específico. A reforma tributária vai alterar esses regimes? Vai mudar alguma coisa de forma negativa para a exportação? Ou nada muda para aquela empresa que quer se beneficiar desses regimes especiais para exportar? Com relação aos regimes especiais, até o momento, e a gente acredita que não vai haver nenhuma mudança, né? Não há nada que vá mudar o regime especial especificamente. Por quê? Porque o regime especial
aduaneiro, né, ele é focado justamente em trazer competitividade para o produto nacional que vai ser exportado. Então, se de alguma forma eu mudo isso, eu vou impactar a competitividade do Brasil. Claro. Né? Agora, o grande ponto, né, que eu acho que a gente, aí falando de reforma tributária, que a gente tem que tomar bastante cuidado, e isso tem um impacto bastante grande, por exemplo, no segmento agronegócio, é que você muitas vezes tinha uma alíquota zerada para vários dos insumos, né? E agora você, na verdade, vai ter uma redução do IVA dual, que, ou seja, o IVA dual é 100%, eu vou reduzir, eu vou ter uma redução de 60% daquilo que vai ser a alíquota, né? E sendo que o agro anteriormente tinha uma alíquota muitas vezes zerada. Então, ou seja, eu tenho um impacto, no final das contas, lá no frigir dos ovos, de custo. Né? Outra coisa relevante também, né? Falando da reforma tributária, o setor de serviços especificamente, ele não vai ter uma redução de 60%. E o agro compra muito serviço. Bom, todos os segmentos compram muito serviço, mas o agro compra muito serviço. Então, quando eu estou falando de reforma tributária e todas essas, né, essas mudanças que estão por acontecer, por serem aprovadas agora no Senado, a gente não está naturalmente muito preocupado sobre, poxa, como simplificar isso. Mas deve existir uma preocupação disso. Por exemplo, qual vai ser o custo no final das contas? E aí, se aumentar o custo, o que vai acontecer? Claro. Vai haver um repasse. Então, você tem um impacto aí, olha como as coisas estão interligadas. Você tem um impacto no custo final do produto, você pode ter um impacto na inflação, você tem outros países, inclusive, de olho nisso, porque isso vai impactar ao que vai ser exportado para eles depois, e, eventualmente, esse custo vai ser maior. Então, a partir do momento que as empresas não estão usando, por exemplo, esses regimes especiais, né, para reduzir esse custo, existe essa oneração da carga tributária, seja para o negócio dela diretamente, seja na cadeia de produto e serviço, o final das contas é um preço maior que vai ser repassado, no Brasil e fora. Então, de fato, aquilo que se falava durante a tramitação na Câmara da reforma tributária, que o setor agro iria ser isento, ia se beneficiar de uma isenção da reforma tributária, mesmo por lei complementar, de fato não vai acontecer, porque mesmo que não tenha uma aplicação direta do IVA ou algum tipo de benefício diretamente para o setor, o fato do setor adquirir serviços vai acabar encarecendo de qualquer jeito aos produtos do setor agro. Porque, veja, você não produz o milho, a soja, o algodão sozinho, você depende de uma cadeia que vai ser impactada. Você depende de uma cadeia que envolve serviço, você depende de uma cadeia que envolve fertilizantes, você depende de uma cadeia que envolve máquinas agrícolas. Indústria também, né? Máquinas agrícolas, por exemplo. O fato que a indústria vai se beneficiar tendo uma redução da carga, isso não vai permitir empatar, vamos dizer assim, essa remodulação da imposição tributária? Então, isso ainda não é claro, né? Até porque, por exemplo, acho que um outro ponto relevante, qual vai ser o IVA? Está se falando do IVA, né? Sim. De 25%, 28%. Até 30%. Até 30%. Ou 35%, alguém fala até 35%. Então, ou seja, a gente precisa primeiro entender qual vai ser essa alíquota, né? E muito está se falando também que, puxa, por causa das exceções que o agro tem exceção, outros serviços médicos ou educacionais têm exceção, isso vai levar a ter a gente ter uma alíquota maior. Então, ou seja, tudo isso não está claro ainda. E aí eu acho que a próxima etapa vai ser justamente a aprovação no Senado. E o que a gente espera é que, nesse momento de aprovação do Senado e através da lei complementar, que exista essa preocupação com os acúmulos, com o IVA e até ajustar algumas concessões que talvez levem a um IVA maior. O que a gente tem que buscar é um IVA menor. A 25% é o maior IVA do mundo. Então, é isso, porque se for mais do que isso, ou até 30%, 35%, se torna inviável a reforma tributária como um todo, porque o Brasil se torna anticompetitivo até por si próprio, né? Dentro do mercado interno. Então... Exatamente. Tem um outro ponto também que eu acho que é legal a gente lembrar. Na legislação que saiu na Câmara, existe a possibilidade dos estados também instituírem contribuições estaduais. A partir do momento que eu deixo essa abertura, tenho esse subterfúgio, os estados vão poder começar a colocar
taxas ou outros tipos de impostos, né? Justamente para trazer arrecadação para aquele Estado. E, inclusive, tem uma discussão de que o Estado pode começar a tributar a exportação. Então, esse tipo de coisa, eu acho que ele tem que ser resolvido agora na próxima etapa. Porque senão eu vou ter uma reforma tributária que vai me permitir eu continuar com uma guerra fiscal. Claro. E imagina uma situação também interessante, né? Vamos dizer que, vou dar um exemplo, um estado X que eu tenho uma produção maior de soja e de milho e de algodão, né? Aquele estado institui uma contribuição estadual que vai impactar aquela produção. O que vai acontecer com a produção de milho, de algodão e de soja daquele estado? Vai diminuir. Ela provavelmente vai migrar para outro. Sim, sim. Só que, poxa, será que eu tenho terra no outro estado que me dê condição, terra, clima, né, para ter a mesma produtividade que aquele estado tem? Por exemplo, hoje a gente é sabido que Mato Grosso do Sul são grandes produtores de soja e aí vamos dizer que o Mato Grosso comece a criar uma contribuição estadual que impacte a produção. A produção vai migrar. Eu estou dando exemplo do estado de Mato Grosso, mas... Não, vale para Goiás, vale para todos. É São Paulo a mesma coisa? Claro. Por exemplo, eu posso migrar, eu vou tributar a produção de laranja aqui no estado de São Paulo. Então a produção de laranja vai ter que migrar para outro estado. Então, não é uma fábrica que você só monta o galpão, leva os maquinários e resolve em poucos dias. Para criar uma plantação de laranja precisa de anos para a árvore cresça e nem sempre o solo é adequado, né? O clima não é adequado, o solo não é adequado, mas a gente está falando do agro, mas imagina o impacto dessas contribuições estaduais para o Brasil. Então, claro. Eu acho que isso tem que ser, de alguma forma, trabalhado no Senado e eu espero que esse tipo de coisa seja modificado. Eu acho que o Senado tem a oportunidade de aprimorar de forma bastante positiva aquilo que já veio, acho que com bastante pontos positivos, mas que precisa de aprimoramento, naturalmente. Claro, claro. Agora, falando um pouquinho da questão dos créditos acumulados que você estava trazendo logo no começo, caso não exista esse mecanismo claro, vamos supor que nesse trâmite eles simplesmente esqueçam lá no Congresso de colocar o mecanismo claro ou façam de propósito, porque recuperação de crédito tributário de fato é prejuízo para o Estado. Então, vamos supor que para deixar correr, esqueçam de criar um mecanismo claro de compensação. Ou esse mecanismo prevê um prazo muito longo, né, para poder obter esse crédito tributário de volta. Como que isso vai impactar as empresas? Tem empresa que tem o risco de quebrar, de fechar por causa da impossibilidade de recuperar esses créditos tributários? Veja só, né, o que acontece? A partir do momento que eu não tenho um mecanismo claro, ou eu tenho um mecanismo claro, mas que ele vai levar 10, 15, 20 anos, o que acontece em todas as empresas, especialmente nas empresas, né, abertas, as empresas que são auditadas, né? A partir do momento, todas ou a maioria, a partir do momento que eu não tenho claro como é que eu vou ser ressarcido desses impostos, né, desses créditos, eu tenho que jogar isso contra resultado. Então, o que vai acontecer? Imagina uma empresa que tem centenas, né, dezenas, centenas de milhões de reais de crédito. Ela até talvez tenha algum plano, mas aquele plano vai matar uma parte só daquilo que está acumulado. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que efetivamente afetar o resultado a partir do momento que não tem claro quando ela vai ser ressarcida, vai receber ou vai compensar aqueles créditos. Então, nós estamos falando de um impacto muito relevante nos resultados das empresas. E aí, quando a gente fala do agro, mas não só o agro, né, das empresas acumuladoras de créditos. Então, até o que a gente tem recomendado, e a gente tem conversado muito com os nossos clientes, aquilo que eventualmente ele estava deixando um pouco para depois, porque ele conseguia administrar isso na linha do tempo, ele tem que buscar alternativas e estratégias, as quais a gente inclusive tem apoiado, né, para mitigar, matar, né, acabar com esse crédito ou diminuir o mais rápido possível, porque, vamos lá, o CBS, vamos lembrar o que está lá na lei, né? A CBS, 26, em 2026, 1%, a partir de 27 extingue-se, né, definitivamente o que era o PIS e o COFINS. E aí, o que você faz com esse crédito? Né? Claro. E aí não está previsto para o caso do PIS e COFINS. No caso do ICMS, na verdade, aquilo que você não conseguir
compensar, receber, vai entrar naquela regra que você pode vir a receber em até 20 anos. Precatórios, que tipo de subterfúgio, que tipo de instrumento vai existir. Então, eu no lugar do empresário, eu no lugar de quem está com esse pepino na mão, que são esses créditos acumulados, eu buscaria o mais rápido possível avaliar, fazer um diagnóstico do cenário tributário e avaliar que estratégias eu poderia aplicar no meu negócio para buscar zero de acúmulo, né? Matar o acúmulo que já existe, um acúmulo histórico, e dali para frente, como é que eu evito de acumular? Porque esse é o outro ponto. Não tá claro o passado e não está claro o futuro. Claro. Não, fica essa incerteza. Se eu sou acumulador, eu vou continuar tendo problema. Sim. Uma incerteza tributária e incerteza jurídica também que acabam prejudicando as empresas. Mas vamos voltar sobre esse assunto, vamos só dar 2 minutinhos de intervalo e já voltamos no BMC Talks desta noite com o Vinícius Pacheco da Becomex para falar de reforma tributária, especialmente, mas não exclusivamente, no setor do agronegócio. Então não saia daí, porque voltamos já já. E de volta no nosso BMC Talks desta noite, falando de reforma tributária, especialmente no setor do agronegócio. Estamos aqui juntos com o Vinícius Pacheco da Becomex. Vinícius, então a gente estava falando dessa questão, desse problema dos créditos acumulados e do risco que as empresas podem ter, até de sustentabilidade do negócio, né, por causa desses créditos acumulados. Só para complementar a sua resposta e uma percepção sua como consultor, mas também como executivo que está no mercado. Desde os últimos meses, né, faz alguns meses que a gente está vendo uma intervenção também do Poder Judiciário em mudar decisões já tomadas, entendimentos, especialmente do Supremo Tribunal Federal, de aplicação de regras tributárias ou não, né? Ou seja, a gente viu o caso no caso especificamente do setor bancário, mas também do ICMS, no caso de algumas empresas, setor industrial, até com efeitos retroativos em 2007, ou seja, 15 anos atrás. O que vocês estão achando destas mudanças de entendimentos do judiciário, de assuntos já, de decisões já tomadas, né? Então temos um problema de reabertura de casos já encerrados e quanto isso vai ter efeito na economia brasileira no curto, no médio e no longo prazo e na existência, né, na sustentabilidade do negócio das empresas envolvidas com esta reviravolta fiscal. Perfeito. Eu acho que a gente até começou falando um pouco disso no outro bloco. É insegurança jurídica na veia, né, digamos assim. E isso é muito complicado porque isso é um componente, ou um dos maiores componentes do que a gente comumente chama custo Brasil, né? O passado é incerto, como diria o Malan, né? E isso é muito grave, né? Eu acho eu acho que a gente tem um país muito forte em uma série de segmentos. A gente tem, né, pela frente aí falando do agro, né, é um segmento pujante, mais de 27% do PIB nacional, né? Existe o governo com uma intenção de revitalizar a indústria, existe a todo momento o interesse de atrair investimento, só que se eu não dou segurança jurídica, eu não atraio investimento, nem externo, eu não permito que aquele instinto animal, né, do investidor e que passa pelos donos das empresas, pelas corporações de investir mais forte, e isso tudo vai atrasando, né, aquilo que o Brasil poderia ser. A gente tem que deixar de ser o país do futuro, né? O país do futuro para sempre, né? Claro. E o patinho feio também. Então, eu entendo que isso é muito ruim, né? E que a gente espera que, naturalmente, os nossos governantes e que também o Supremo, de alguma forma, olhem para isso e decisão tomada é decisão tomada. Não adianta. Essa questão da coisa julgada não gerou... Não faz sentido. Então, mas qual foi a reação? Só para pontual, assim, né, rapidamente, que temos muitas outras perguntas aqui. Qual foi a reação quando o Supremo deu essa reviravolta e, de fato, atropelou o conceito jurídico de coisa julgada? As empresas que revoltaram, acharam um absurdo, vão recorrer de todas as formas... Com certeza elas vão recorrer de todas as formas e muitas delas simplesmente, poxa, eu tinha um plano de investimento, eu vou segurar. Ou seja,
prejuízo para o país como um todo. Para elas, para o país, para o futuro, inclusive. Claro, claro. Voltando um pouco a falar também da questão da reforma tributária, a gente falou também das contribuições estaduais, né? No caso das culturas, né, das diversas plantações, né, da produção agrícola, vocês fizeram algum tipo de estimativa? Isso pode afetar qual especificamente? Há alguns estados que já estão prontos, caso seja essa opção possibilitada, né, de criar novos impostos. Já não vê a hora de criar nova tributação por causa de uma situação das contas públicas estaduais mais complicada? Ou vocês acham que, no final das contas, o Senado vai evitar esse problema? Vamos lá, né? No final do dia, não dá para prever exatamente o que vai acontecer. A gente espera, né, que o Senado aprimore o texto e tire esse tipo de possibilidade, porque a manutenção das contribuições estaduais ela vai ensejar a continuidade de uma guerra fiscal que já existe hoje. Então, claro. Ou seja, e vamos lá, se o objetivo é fazer uma reforma tributária para simplificar e para trazer, inclusive, mais produtividade para os diversos segmentos, se eu dou espaço para os estados criarem contribuições, eu estou, mais uma vez, gerando entropia, gerando complexidade, né, para as questões tributárias no país, que é justamente a antítese daquilo que se quer fazer. Então, a gente espera que realmente o Senado elimine essa possibilidade, que eu acho que seria, ou seja, seria uma reforma tributária para inglês ver. Não, seria também uma bomba sobre todo o setor mais produtivo do Brasil, né? Lembrando que o PIB brasileiro, especialmente no primeiro trimestre, só conseguiu o resultado positivo que obteve graças ao agronegócio, né? Então, de fato... E aí eu volto com aquele ponto, né? Se um Estado onera mais uma atividade, ou todas as atividades, ele empurra aquelas atividades para outro lugar, né? Com a terra é mais difícil, né? Não dá para tirar. Uma planta você tira, a terra não dá. A terra não dá, mas ao mesmo tempo você vai inibir novos investimentos. Claro. Você vai fazer com que o produtor vá buscar terras em outro lugar. Inclusive o risco de maior desmatamento se a terra não for. Sem dúvida. Tem N coisas que a gente... negativas, claro. Agora, só a questão então de como vocês estão orientando os empresários do setor agro no caso desse cenário, né? Quais estratégias vocês estão indicando para que eles adotem, né, para se preparar para essa mudança da carga tributária, seja mudança assim, de unificação de impostos, mas eventualmente alíquotas mais altas do que esperado, mudanças na legislação estadual. O que vocês estão orientando os seus clientes? Bom, acho que a primeira orientação invista em um diagnóstico tributário, considerando, né, como é que essa operação está hoje e como é que ela vai estar nos próximos anos, né, ou seja, quais são os seus planos. Se você tem créditos acumulados, busque alternativas e estratégias que façam com que você resolva o passado e evite acúmulos no futuro. E aí as estratégias passam por um pouco daquilo que a gente discutiu, né, inicialmente, que ou seja, o uso maciço de regimes especiais aduaneiros, né, trabalhando a cadeia de fornecimento, ou seja, ele não olhar só para ele, mas ele olhar para os fornecedores dele e olhar para os clientes dele e estar disposto a trabalhar de forma colaborativa, né? E realmente buscar essas alternativas que estão disponíveis para não ficar esperando uma lei complementar que de alguma forma pode simplesmente dizer o seguinte: olha, o imposto vai ser extinto e você vai poder receber o seu crédito sim, só que vai ser em suaves prestações até daqui tantos anos. Eu não pagaria para ver. Se eu tenho a possibilidade de resolver isso agora, eu resolveria. Mas assim, para entender também, em outros países do mundo, quando há créditos tributários, especialmente uma certa magnitude, o setor bancário vai lá e antecipa. No Brasil, existe essa possibilidade de um desconto bancário, de fato, ou seja, você vende para o banco o crédito, os bancos estão aceitando esses créditos tributários, eles precisam para eventualmente compensar com dívida tributária que eles têm, ou é algo que no Brasil é pouco explorado, eventualmente os juros muito altos deixa isso inviável? Qual que é a situação dessa... Eu entendo,
eu acho que isso no Brasil hoje ele não é tão explorado. Eu acho que existem dificuldades, né, para se implementar isso, né? Ou seja, os bancos aceitando créditos tributários dos clientes, assim, considerando os acúmulos, eu vejo isso raramente acontecer. O que eu já vi acontecer são aquelas situações de ganhou-se uma ação, definitivamente uma ação, né? E aí naturalmente você vende aquele crédito, antecipa o dinheiro, e aí naturalmente aquilo vai ser cobrado ou por uma instituição financeira ou por um escritório. Mas isso porque você acha que porque tem mais certeza jurídica? Até para o comprador... Por causa da certeza jurídica. E vamos lá, o problema do crédito tributário ali hoje, como é que eles ainda estão de alguma forma tentando, né? Quem tem muito acúmulo, ele vai fazendo compensações, algumas empresas usam, por exemplo, as estratégias para as quais a gente presta consultoria, isso vai sendo resolvido. Agora, como eu tenho uma extinção, agora a partir de 2033 acabou, né? E no caso da CBS, na verdade, a partir de 2027 você não tem mais o crédito. Então, você não tem mais a possibilidade de compensar aquilo. Claro, não está escrito ainda. Claro. Então... não vai mais existir o que compensar. Então, o banco, o escritório de advocacia, ele vai adiantar este valor em que base? Claro. Com que certeza? E essa questão, essa mudança, né, da lei tributária, essa oneração, né, pode afetar a política monetária, no entendimento de vocês? Os juros podem mudar por causa da situação que vai se criar com essa reforma tributária? Vamos raciocinar juntos, né? Se, por exemplo, eu sou um produtor que compra muito serviço e o serviço vai ser mais onerado, se os meus insumos vão ser mais onerados, se eu antes muitas vezes tinha uma alíquota zero, passo a ter, vamos lá, uma alíquota com uma redução de 60%, mas não é mais zero, é uma alíquota com redução de 60%, o que isso significa? Que o meu produto final ele vai ser mais caro. Claro. Eu tenho mais custo. E esse custo, ele vai muito provavelmente ser repassado. Então vai ter mais inflação. Isso é aquele comentário que eu fiz mais lá no começo, né? Tem países que compram muito as nossas commodities que estão olhando para isso com atenção. Como é que isso vai impactar o custo, o preço do produto final que vai chegar aqui? Ou seja, o Brasil é uma potência tão inflacionista que consegue exportar a inflação também para os outros. Existe um risco da gente exportar a inflação, por exemplo, a gente está aí, amanhã, se eu não me engano, a reunião do Copom para definitivamente a gente ter uma redução, né? Espera-se uma redução de 0,25%, 0,5%, a ver, né? Mas a partir do momento que eu mexo com as expectativas de inflação e a hora que eu confirmo isso, muito provavelmente, se eu tenho um Banco Central responsável e isso está na conta, eu vou reduzir menos, eu vou reduzir mais devagar. Claro, claro. Os juros, né? Agora, último ponto que temos 5 minutinhos para conversar sobre a importância do setor agro na economia brasileira. Hoje, em 2023, quanto o setor agro é determinante, né, para o Brasil e qual é o futuro do agro no Brasil, considerando que temos também países vizinhos que poderiam fazer concorrência à soja brasileira, penso o Paraguai, ao milho brasileiro, penso a Argentina, mas em geral não é exclusividade do Brasil produzir commodities, mas o Brasil que faz isso melhor. Qual é o futuro do agro brasileiro e o Brasil vai continuar sendo a grande fazenda do mundo? É uma excelente pergunta e eu sou apaixonado por esse tema e pelo agro. E para te responder, Carlos, veja só, hoje o agro para o Brasil ele representa cerca de 27% do PIB nacional. Né? Ele cresceu enormemente nas últimas décadas, então para o Brasil ele é quase 30% já do PIB. Né? Agora, alguns dados relevantes que muitas vezes as pessoas não sabem. Né? O Brasil já alimenta hoje no mundo 10% da população mundial. Então, o Brasil, com a produção agrícola, incluindo naturalmente a população brasileira, mas incluindo todas as exportações que ele faz, muito para a Ásia, muito para a Europa, nós estamos falando de alimentar 10% da população mundial.
Até 2050, a gente deve ter por volta de... Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, né? Nós devemos chegar a 10 bilhões de habitantes. E, mais ou menos por 2050, as previsões são que o Brasil deve se tudo continuar como está, ele deve chegar a alimentar 40% da população mundial. Então, o que isso significa, né? O agro para o Brasil, em termos de PIB, deve ficar cada vez mais relevante, cada vez mais importante, né? Então, ou seja, nós devemos chegar a 30%, 35%, talvez 40%. E existe uma demanda contratada já, né, do Brasil com relação à produção de alimentos. O que vai acontecer também, essas são previsões naturalmente, mas são fenômenos que a gente está vendo e que devem acontecer. A gente vai ter uma ascensão ainda maior da classe média no mundo todo. Então, a partir do momento que eu saio de uma classe inferior e vou para a classe média, eu tenho mais acesso a dinheiro, efetivamente, eu posso comer mais e comer melhor. Claro. Então, isso é mais um fator que confirma essa demanda contratada. Então, o que eu entendo? O Brasil é a fazenda do mundo, é o celeiro do mundo, considerando essa relevância para o mundo, se o Brasil não tiver produzindo, nós teremos impactos muito relevantes, né? Então, começa a se olhar para o Brasil como uma potência definitivamente que alimenta né, a população de forma global, né? Claro. Então, impactos de inflação, impactos em saúde efetivamente do mundo todo, ou seja, o Brasil hoje já o player mais relevante, vai ser disparadamente o mais relevante, né? E definitivamente a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Nós somos aquele aluno, né, primeiro da classe. Nós temos que manter essa posição. Claro. Pelo menos o setor de agro, o Brasil é no primeiro da classe, né? Então não teme concorrência, ou melhor, não teme esses problemas que a gente sabe tem em outros setores, em outros âmbitos. Bom, eu teria muitas outras perguntas para o Vinícius Pacheco, né, diretor de operações, especialista no setor de agro da Becomex, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Vinícius, muito obrigado por sua participação. Com certeza voltaremos a conversar após a aprovação da reforma tributária. Então, por hoje é só, mas muito obrigado e nos vemos muito em breve. Muito obrigado, Carlos. Um prazer. Prazer todo nosso e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks. Fique com a programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem com mais um papo para entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.